A gente viu no final de semana a decisão do X de sair do Brasil, tirar a operação que tinha aqui no Brasil. Isso tem impacto na nossa eleição, em fazer a lei eleitoral do Brasil ser cumprida, né? Num post na própria rede social, o X comunicou que está tomando essa decisão de sair do Brasil, de encerrar operações por aqui, por causa de decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A plataforma citou numa postagem um despacho de Moraes que teria ameaçado uma das funcionárias do X aqui no Brasil. Nós não tivemos acesso a esse documento porque é um processo que ocorre em sigilo, não teria como a imprensa ter acesso a esse documento. A gente vai conversar aqui nesse momento na programação da Band News com o Roberto Rolo, ele é advogado especialista em direito eleitoral, para falar com a gente desse caso, de uma plataforma gigante, importante como essa, que é o X, o antigo Twitter, sem uma representação aqui no Brasil, em casos como esse que a gente citou agora há pouco da corrida eleitoral de São Paulo, quando a plataforma vai ter que atender um pedido da justiça para colocar um pedido de resposta de um outro candidato, que implicações isso tem no nosso próprio sistema democrático, né? Nessa resposta ágil que é necessária justamente para casos como esse. Muito obrigado, doutor Alberto Rolo, por nos atender. Boa tarde. Boa tarde, Renan. É sempre uma alegria falar com você, com a Adriana, com a Juliana Rosa, desse assunto delicado, mas vamos lá. Quais são as implicações nesse caso do X? Pensando agora nas eleições que a gente tem em 2024, são eleições municipais, mas para a próxima eleição, daqui 2 anos, eleição presidencial, a gente sabe do uso importante de redes sociais nesse processo, da comunicação que acontece, sobretudo no X. Todos os principais políticos, atores da política estão lá, colocam posicionamentos lá. Com essa empresa encerrando operações no Brasil, que risco a gente corre por aqui? Então vamos lá, Renan, algumas coisas têm que ficar muito claras. A empresa X é uma empresa privada, ela trabalha ou não trabalha onde ela quiser, onde os seus acionistas decidirem. A lei brasileira exige que, para funcionar no período eleitoral com propaganda eleitoral, e como você destacou, Renan, elas ganham muito dinheiro às custas do Brasil, às custas das eleições do Brasil, movimentando aí milhões de reais de propaganda. Para que elas possam funcionar, elas têm que ter um escritório de representação no Brasil. Ponto. É isso que diz a lei. A partir do momento que a empresa X fecha o escritório, porque quis, porque é uma empresa privada, trabalha onde ela quiser, ela, se continuar postando ou veiculando mensagens de cunho eleitoral, propaganda de cunho eleitoral, ela passa a funcionar na ilegalidade. E alguma coisa que foi discutido nos últimos dias ou nas últimas horas é que isso é uma maneira, é uma provocação que a empresa está fazendo para que o ministro Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro ou juiz que trabalha na Justiça Eleitoral decida nesse sentido. Olha, já que a empresa praticou ilegalidade, mas não tem mais escritório de representação no Brasil, então ela não pode, simplesmente ela não pode funcionar, Renan, no Brasil. Não tem muita dúvida disso. Agora, de quem é a culpa? De quem faz coisas ilegais e de quem não mantém um escritório de representação aqui. Você falou, Renan, olha, uma justificativa é que teria havido uma ameaça a uma funcionária. Eu recebi uma parte, né, dessa documentação e o documento diz lá que se essa pessoa, né, uma mulher, essa representante da empresa não cumprir a decisão judicial, ela poderia ser presa, como qualquer cidadão brasileiro, como qualquer pessoa que não cumpre a ordem judicial. Então não é uma ameaça, é uma ordem que ela recebeu e que, se ela não cumprir, ela está sujeita a essas consequências da prisão. Então, não vai cumprir, preferiu fechar o escritório, então acho que o próximo passo é realmente proibir e suspender o funcionamento da empresa no Brasil. Agora, muito obrigada pela presença aqui. Eu queria te perguntar o seguinte, doutor, isso pode levar muito tempo? Porque a gente pode atravessar a eleição municipal inteira com essa briga e essa discussão, mas com o Twitter no ar. O Twitter está no ar. Enquanto não for revogado, enfim, enquanto não for suspenso, está no ar. A gente pode passar essa eleição municipal toda com o Twitter no ar, mas, por exemplo, desobedecendo a ordem judicial, que o Brasil pode ter dificuldades, inclusive, de notificação, porque tudo pode demorar, já que agora eles não têm operação aqui mais. E aí, na prática, essa decisão do Twitter pode acabar levando a cometimento de crimes eleitorais que o Brasil vai ter dificuldade de suspender, de tirar do ar, de punir, e a gente vai ficar à mercê das decisões do Twitter? Exatamente, Adriana. Eu acho que não deve demorar muito, porque há uma necessidade aí de pressa, como você colocou, não dá para esperar terminar a eleição, mas como é que a gente caracteriza isso? Primeiro, deve existir uma informação no processo oficial dizendo isso. Olha, a partir desta data, o escritório que funcionava no endereço tal não funciona mais. Ainda que não diga que fechou o escritório no Brasil,
pode dizer, olha, não funciona mais nesse local. E aí, se a Justiça Eleitoral não tiver um novo endereço, não tiver um novo lugar, pode, então, pedir para que isso seja constatado fisicamente, né? Não adianta mandar e-mail, não adianta mandar WhatsApp. Vai lá um oficial de justiça que tem fé pública, bate na porta e diz, olha, realmente a empresa X não está mais nesse endereço, perguntei para os vizinhos, perguntei para o porteiro desde a data tal, desde sexta-feira ou desde quinta-feira, e devolve essa certidão que tem fé pública para a Justiça Eleitoral. Com base nisso, a Justiça Eleitoral, então, pode, se for o caso, decidir que, como a empresa está se escondendo de receber essas notificações, exatamente o que você falou, Adriana, eu tenho sede nos Estados Unidos, eu tenho sede em Londres. Não é, a lei exige que tenha sede ou escritório no Brasil. Então, a fundamentação vai ser essa. Busquei contato pessoal, não tem, se mudou. Não cumpriu a lei, não está facilitando o cumprimento da lei, portanto, eu suspendo o funcionamento. Eu acho que isso é questão de uma semana, viu? Não vai demorar muito, não. Doutor Rolo, queria só agregar aqui uma informação que eu estava aqui apurando, que o X tem cerca de 21 milhões de usuários aqui no Brasil. O Facebook tem 158 milhões. Então, o X tem um potencial reduzido, né, um risco de impacto maciço nas eleições, olhando apenas numericamente não parece tão grande, mas é claro que num cenário extremo, estava olhando aqui uma análise da Eurasia Group, por exemplo, né, que é a rede grande aí de política no mundo, eles estão dizendo que em caso extremo, a rede pode se tornar um foco de campanhas de desinformação. E aí, nesse caso, doutor, o STF pode até ter que bloquear o X? Exatamente, não está dificultando, como lembrou a Adriana, está dificultando a sua intimação, a sua notificação. De alguma maneira está se escondendo da justiça, está agindo na ilegalidade. Acho que é uma coisa que precisa ficar bem clara para os assinantes, para os internautas. Eu vou perder a minha assinatura na plataforma. Não é isso que é importante nesse momento. Você quer ter assinatura numa plataforma ou quer se comunicar numa empresa que funciona de forma ilegal? Você vai compactuar com ilegalidade? Qual é o problema de ter um escritório no Brasil? Não precisa ser em São Paulo, no Rio, pode ser em qualquer lugar. Mas qual é o problema? Se não quer fazer, é porque é um indício de que quer fazer coisa errada, e a gente sabe que essa rede, até pelo seu proprietário, acionista majoritário, gosta de criar confusão, gosta de fazer coisa errada. Então, o que a justiça vai dizer para ele é que aqui no Brasil isso não vai acontecer. Eu entendo a sua preocupação, Juliana, são 16 milhões, você falou, não, 21 milhões, né, de usuários, eles vão ficar órfãos dessa rede? É o mesmo raciocínio que eu desenvolvi, quer dizer, 21 milhões de brasileiros que vão compactuar com uma empresa que funciona na clandestinidade? Não, acha outra, acha uma alternativa. O que não pode é essa empresa achar que vai fazer coisa errada e vai agir contra a democracia, como você lembrou, Juliana. Eles fazem isso aí em outros lugares do mundo. O Brasil não vai ser o primeiro lugar onde o X não funciona, existem outros países também, só que é um mercado importante, ganha dinheirinho. E eu não sei se o Musk está querendo perder esse dinheirinho. Vamos ver. Já perdeu muito dinheiro, né? Desde que comprou, desde que assumiu o Twitter e jogou claramente para a torcida com essa decisão. E eu tenho um termômetro aqui no estúdio da Band News FM, que é o nosso WhatsApp, que movimenta muito as paixões políticas e muitas mensagens vão chegando a favor, contra. Enfim, parece distante, né? Parece uma rede social que nem todo mundo usa, mas a gente sabe que existe por ali. Às vezes prints das coisas que são publicadas ali acabam circulando em outras redes sociais. As pessoas entendem, sabem do que está acontecendo e isso movimenta também Tem gente falando, já abandonei o X já tem algum tempo, desde que o Elon Musk assumiu, enfim, movimenta bastante as paixões políticas. E por outro lado, tem gente que diz que é uma tentativa de tolher a liberdade de expressão, de impedir que as pessoas se manifestem. Então, de fato, movimenta as paixões políticas, como o Renan disse. A Juliana trouxe os números para essa comparação aí, doutor, mas também a gente tem que pensar uma coisa. Às vezes, o que chega no Twitter, justamente por movimentar essas redes de paixões, de haters e de gente se atacando, isso também reverbera muito depois, na imprensa mesmo e em outras redes. Né? Pode nascer no Twitter e vai para o TikTok, vai para o WhatsApp, vira fake news nas redes de WhatsApp. Então, assim, é difícil a gente dimensionar o tamanho do estrago. O fato é que a Justiça Eleitoral no Brasil, desde que as redes sociais começaram a se tornar um instrumento de campanha, corre sempre atrás do prejuízo. E para a gente concluir, eu queria perguntar para o senhor desse ponto. Porque, por exemplo, a gente citou o caso do Pablo Marçal, que agora teve uma decisão judicial pedindo que ele retire os vídeos, já retirou os vídeos em que ele ofendeu o Boulos sem prova.
agora vai ter que postar o direito de resposta, só que o candidato já conseguiu o que ele queria. A ofensa já foi feita, a ofensa já se multiplicou por diversas redes e ficou no ar por um tempo. A retratação tem um efeito muito menor. Então, assim, você não consegue reparar um erro depois que se disseminou pelas redes sociais com o tamanho, a dimensão da bola de neve que isso virou. Então, como ter justiça se você nunca consegue fazer com que uma retratação tenha o mesmo efeito e seja justo? É difícil isso, né? Adriana, com certeza você tem razão em tudo que você falou, mas primeiro, a gente vê como a Justiça Eleitoral tenta agir de uma forma rápida, então determinou a retirada desses conteúdos, desses vídeos imediatamente, demorou alguns dias, mas a decisão é imediata. Você lembrou na chamada na matéria, ele já recorreu, houve recurso, mas esse recurso não tem efeito suspensivo, portanto a decisão tem que ser cumprida. E é lógico, cabe a nós, cabe ao Boulos primeiro, mas cabe a nós, eleitores e cidadãos, fazemos essa avaliação, quer dizer, o sujeito quer passar uma informação correta, quer fazer uma crítica verdadeira, aí sim, eu volto na história da liberdade de manifestação, ou ele quer lacrar? Então, o raciocínio que a gente tem que desenvolver é o seguinte, e a gente está falando de uma campanha de prefeito, de prefeitura. Quem que eu quero como prefeito? Alguém que se preocupa com os problemas do município de São Paulo, que é um município gigante, ou alguém que quer lacrar, alguém que quer ganhar likes, né? Mesmo que seja às custas de fake news. E nós é que vamos fazer essa avaliação. Mas você tem razão. O Boulos, ainda que tenha conseguido os 3 direitos de resposta, o que ele vai conseguir atingir com os direitos de resposta nunca vai ser na mesma medida, na mesma proporção que os ataques. Mas mostra que a justiça está atenta, mostra que a justiça age. E o resto, Adriana, nós é que temos que fazer esse papel, nós é que temos que fazer essa avaliação. E aí termina o meu raciocínio. Tem liberdade de imprensa? A gente pode... De imprensa não, né? Tem liberdade de manifestação? Tem liberdade de eu falar aquilo que eu quiser? Sim, a gente tem. Desde que seja verdade, desde que seja correto, desde que eu tenha como provar, desde que não seja fake news. Então, eu tenho liberdade sim, mas a liberdade não é absoluta. Eu não posso ofender, eu não posso agredir, eu não posso mentir. Tá certo. Obrigada demais, Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, sempre muito solícito, sempre à disposição quando a gente precisa de um esclarecimento, de tratar, e esse ano eleitoral precisaremos muito da sua parceria. Obrigada demais, viu? Vamos estar aqui. Um abraço, bom dia, bom trabalho para você, Adriana, para a Juliana e para o Renan. Muito obrigado. Para você também, obrigada.